Bem-vindo ao Wikizone Zero, ou WZZM. Omicron. Dossiê das ações de Jair Messias Bolsonaro durante sua gestão. Jair Bolsonaro. Uma cronologia de ações, supostos erros e crimes, de 2019 a 2022. Esta cronologia destaca eventos e controvérsias importantes durante o mandato presidencial de Jair Bolsonaro, focando em ações que foram amplamente criticadas, investigadas ou consideradas legalmente problemáticas. É importante notar que muitos dos crimes listados aqui são alegações ou acusações que levaram a investigações ou processos legais, e nem todos resultaram em condenações. 2019, o primeiro ano. 1º de janeiro, Bolsonaro toma posse. Janeiro, decreto sobre posse de armas. Flexibiliza as restrições à posse de armas, cumprindo uma promessa de campanha. Suposto erro ancrítica. Críticos argumentaram que isso aumentaria a violência e tornaria as armas mais acessíveis a criminosos. Fevereiro, proposta de reforma da Previdência. Apresenta uma reforma abrangente do sistema de previdência social. Ação, uma medida econômica fundamental destinada a reduzir os gastos públicos. Maio, controvérsia sobre dados do INPE sobre desmatamento na Amazônia. Bolsonaro contesta dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que mostram aumento do desmatamento, levando à demissão do diretor do Instituto. Suposto erro ancrítica, visto como um ataque à ciência e uma tentativa de minimizar as questões ambientais. Agosto, crise dos incêndios na Amazônia. Incêndios generalizados na floresta amazônica geram condenação internacional. Bolsonaro inicialmente minimiza os incêndios e entra em conflito com líderes europeus. Suposto erro ancrítica, percebido como uma resposta tardia e inadequada, e um enfraquecimento das agências de proteção ambiental. Outubro, Sérgio Moro e os vazamentos da Vaza Jato. Mensagens vazadas sugerem impropriedade entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores na Operação Lava Jato. Embora não seja uma ação direta de Bolsonaro, isso impactou seu governo, pois Moro era seu ministro da Justiça. Contexto: contribuiu para uma narrativa mais ampla de manipulação judicial e política. 2020, o ano da pandemia. Março, início da pandemia de Covid-19. Bolsonaro minimiza amplamente a gravidade do vírus, referindo-se a ele como uma gripezinha. Suposto erro crime. Acusado de negacionismo e negligência no tratamento da pandemia, contribuindo para o alto número de mortes. Investigações posteriores visaram sua conduta em relação à aquisição de vacinas e recomendações de saúde pública. Abril, Sérgio Moro renuncia. Moro renuncia ao cargo de ministro da Justiça, acusando Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. Suposto crime. As acusações de Moro levaram a uma investigação criminal contra Bolsonaro por obstrução de justiça e abuso de poder. Maio. Participação em atos antidemocráticos. Bolsonaro participa de manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Suposto crime ou erro, visto como um ataque às instituições democráticas e um incitamento a atos antidemocráticos. Julho, veto à lei de uso obrigatório de máscaras. Bolsonaro veta partes de um projeto de lei que tornaria o uso de máscaras obrigatório em locais públicos, posteriormente derrubado pelo Congresso. Suposto erro ancrítica. Demonstrou ainda mais um desrespeito às medidas de saúde pública durante a pandemia. Ao longo de 2020, promoção de tratamentos não comprovados. Bolsonaro promove consistentemente medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina como tratamentos para a Covid-19, apesar da falta de evidências científicas. Suposto erro crime. Acusado de charlatanismo e colocar em risco a saúde pública. 2021. Vacinas e investigações. Janeiro. Atraso na aquisição de vacinas. Aumentam as críticas ao ritmo lento do Brasil na aquisição de vacinas contra a Covid-19 em comparação com outras nações. Suposto erro crime. Inquéritos parlamentares investigaram posteriormente omissão e negligência nas negociações de vacinas, incluindo supostas tentativas de corrupção. Abril. Início da CPI da Covid-19. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, é estabelecida no Senado para investigar a gestão da pandemia de Covid-19 pelo governo. Contexto: a CPI recomendaria posteriormente o indiciamento por 9 crimes, incluindo homicídio por omissão, epidemia com resultado morte, incitamento ao crime, charlatanismo e crimes contra a humanidade. Junho. Alegações de corrupção em vacinas. Surgem alegações sobre irregularidades e propinas em negociações para a compra de vacinas, particularmente envolvendo a vacina Covaxin. Suposto crime.
levou a novas investigações sobre corrupção passiva e prevaricação. Agosto. Ataques ao sistema eletrônico de votação. Bolsonaro intensifica sua retórica questionando a integridade do sistema eletrônico de votação do Brasil, sem apresentar provas. Suposto crime ao erro, visto como uma tentativa de minar os processos democráticos e incitar a desconfiança no sistema eleitoral, levou a uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Outubro. Relatório final da CPI da Covid-19. A CPI conclui seus trabalhos, recomendando o indiciamento de Bolsonaro por vários crimes relacionados à sua gestão da pandemia. Contexto. Embora as recomendações da CPI não levem automaticamente a acusações, elas fornecem uma base para futuras ações legais por parte da Procuradoria-Geral da República. 2022. Candidatura à reeleição e controvérsias contínuas. Janeiro. Live ligando vacinas à AIDS. Bolsonaro faz uma afirmação falsa durante uma transmissão ao vivo, ligando as vacinas contra a Covid-19 à AIDS. Suposto crime a erro, levou a uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal por disseminação de informações falsas e potencial incitamento ao crime. Abril. Perdões aliados. Bolsonaro concede perdões a vários policiais condenados por crimes, bem como a Daniel Silveira, um deputado pró-Bolsonaro condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ameaçar instituições democráticas. Suposto erro a crime, criticado como um abuso de poder e uma tentativa de minar decisões judiciais. Julho. Reunião com embaixadores estrangeiros para questionar o sistema eleitoral. Bolsonaro realiza uma reunião com diplomatas estrangeiros para novamente questionar o sistema eletrônico de votação. Suposto crime a erro. Solidificou ainda mais as acusações de ataque às instituições democráticas e tentativa de descreditar o processo eleitoral. Outubro. Eleição presidencial. Bolsonaro perde a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Novembro ou dezembro. Silêncio e questionamento dos resultados eleitorais. Bolsonaro permanece em grande parte em silêncio após a eleição e encoraja protestos de apoiadores que pedem intervenção militar para impedir que Lula assuma o cargo. Suposto erro a crime, visto como uma falha em defender as normas democráticas e uma tentativa de subverter o resultado da eleição. Esta cronologia oferece uma visão geral dos eventos significativos e da suposta má conduta durante a presidência de Bolsonaro. Muitas dessas ações continuam sendo objeto de investigações em andamento, desafios legais e debates políticos. Jean Willis, Cronologia de Ações e Críticas Públicas, de 2014 a 2023. Este relatório apresenta uma cronologia de ações e eventos públicos envolvendo Jean Willis, destacando momentos que geraram críticas ou controvérsias significativas. O objetivo é fornecer uma visão factual dos acontecimentos, sem juízo de valor, e é importante notar que muitas das situações mencionadas foram objeto de debates públicos, processos judiciais ou interpretações diversas. 2014. Defesa da série O Sexo e as Negas. Contexto. Jean Willis defendeu a série de televisão O Sexo e as Negas, que gerou críticas por parte de movimentos sociais e ativistas negros. Crítica pública. Foi acusado de defender uma representação estereotipada e problemática de mulheres negras na mídia, com a crítica de que sua defesa não aprofundava a discussão sobre racismo e se focava em aspectos superficiais da série. 2016. Incidente com Jair Bolsonaro na votação do impeachment. Contexto. Durante a sessão de votação do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, Jean Willis cuspiu em Jair Bolsonaro. Crítica ou consequência. O episódio gerou grande repercussão e levou o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados a recomendar uma censura escrita contra o deputado. Viagem a Israel e comentários sobre o conflito israelo-palestino. Contexto. Após uma viagem a Israel, Jean Willis fez comentários que foram interpretados por alguns como antipalestinos ou com uma visão reducionista do conflito. Crítica pública. Recebeu fortes críticas de setores da esquerda e de ativistas pró-Palestina, que o acusaram de ignorar a opressão ao povo palestino e de ter uma postura incoerente com sua defesa dos direitos humanos. Ele posteriormente afirmou que não voltaria a Israel e que era contra boicotes a povos, mas não a governos. 2019. Renúncia ao mandato e saída do Brasil. Contexto. Jean Willis anunciou sua renúncia ao mandato de deputado federal e sua decisão de deixar o Brasil, alegando sofrer ameaças de morte e campanhas de difamação. Impacto. Embora não seja um erro de sua parte, essa ação foi uma consequência direta do ambiente político polarizado e da intensa perseguição que ele relatou, gerando um debate sobre a liberdade de expressão e a segurança de parlamentares no Brasil.
2023. Condenação em processo movido pelo Movimento Brasil Livre, MBL. Contexto: Jean Willis foi condenado pela Justiça Paulista a pagar R$10.000 ao MBL por ofensas diretas proferidas em uma publicação nas redes sociais. Ele havia chamado os membros do grupo de defensores do nazismo, assediadores de mulheres sob guerra, entre outras acusações. Consequência: a condenação judicial representa uma sanção legal por suas declarações, sendo um exemplo de litígio envolvendo a liberdade de expressão e os limites da crítica política. Denúncia do Ministério Público por injúria contra Eduardo Leite. Contexto: o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou Jean Willis por crime de injúria contra o governador Eduardo Leite. A denúncia se refere a uma postagem de Willis nas redes sociais, na qual ele fez comentários considerados homofóbicos ao associar a decisão de Leite de manter escolas cívico-militares à sua orientação sexual e a supostos fetiches por autoritarismo e uniformes. Consequência: a denúncia resultou em um processo judicial, com Eduardo Leite alegando preconceito, discriminação e homofobia por parte de Willis, o que gerou desconforto no cenário político e levantou discussões sobre a natureza das críticas e o respeito à diversidade. Este relatório busca apresentar os fatos de forma objetiva, permitindo que o leitor forme sua própria compreensão sobre as ações e as críticas públicas envolvendo Jean Willis. Maria do Rosário. Cronologia de ações e críticas públicas. Este relatório apresenta uma cronologia de ações e eventos públicos envolvendo Maria do Rosário, destacando momentos que geraram críticas ou controvérsias significativas durante sua atuação política. O objetivo é fornecer uma visão factual dos acontecimentos, sem juízo de valor, e é importante notar que muitas das situações mencionadas foram objeto de debates públicos, processos judiciais ou interpretações diversas. Período como ministra da Secretaria de Direitos Humanos, de 2011 a 2014. 2012. Declarações sobre presídios e população refém da bandidagem. Contexto: como ministra, Maria do Rosário fez declarações sobre a situação dos presídios brasileiros que foram interpretadas por críticos como uma visão que colocava a população refém da bandidagem. Crítica pública. Foi criticada por setores da mídia e da oposição por supostamente defender uma visão vitimista dos criminosos e por não focar suficientemente na segurança da população, com acusações de que suas falas desviavam a atenção da necessidade de investimentos em segurança pública e melhoria do sistema prisional. 2014. Incidente na Blitz da Lei Seca. Contexto: Maria do Rosário foi parada em uma blitz da Lei Seca e admitiu ter esquecido a documentação do veículo. Crítica pública. Embora tenha reconhecido publicamente o erro e elogiado a fiscalização, o episódio foi explorado por críticos para atacar sua imagem, associando-a a um suposto duplo padrão ou hipocrisia. 2014. Declarações sobre Jair Bolsonaro e o crime de estupro. Contexto: em um embate com o então deputado Jair Bolsonaro, Maria do Rosário o acusou de promover a violência sexual. Bolsonaro, por sua vez, respondeu com a frase "jamais iria estuprar você, porque você não merece". Crítica à consequência. Este foi um dos episódios mais notórios de sua carreira, gerando grande repercussão e levando Maria do Rosário a abrir um processo contra Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar. O caso resultou em investigações e processos judiciais contra Bolsonaro por incitação ao crime de estupro, embora a ação penal contra ele tenha sido arquivada por prescrição em 2023. Período como deputada federal, a partir de 2015. 2019. Processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Contexto: o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou um processo contra Maria do Rosário a pedido do PSL, partido do então presidente Jair Bolsonaro. Crítica à consequência. A ação foi motivada por acusações de que ela teria falseado verdades contra seus adversários políticos, refletindo a intensa polarização política e os embates frequentes com a base governista. 2024. Críticas à sua candidatura à Prefeitura de Porto Alegre e à gestão das enchentes. Contexto: durante sua campanha para a Prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário enfrentou críticas relacionadas à gestão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Crítica pública. Analistas políticos apontaram que a resposta federal às inundações, da qual ela faz parte como deputada da base do governo, afetou sua candidatura, e a oposição tentou vincular a ela a incapacidade da gestão do prefeito Sebastião Melo em relação à crise climática. Sua rejeição também foi atribuída por alguns a uma construção da direita baseada em sua defesa dos direitos humanos e seu radicalismo de esquerda. Este relatório busca apresentar os fatos de forma objetiva,
permitindo que o leitor forme sua própria compreensão sobre as ações e as críticas públicas envolvendo Maria do Rosário. Fernando Henrique Cardoso, Cronologia de Críticas e Controvérsias, de 1995 a 2002. Este relatório apresenta uma cronologia das principais críticas e controvérsias que marcaram os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. É importante ressaltar que muitos dos pontos levantados são objeto de debate político e econômico, com diferentes interpretações sobre suas causas e consequências. Primeiro mandato, de 1995 a 1998. Privatizações e acusações de corrupção. Contexto: o governo FHC implementou um amplo programa de privatizações de empresas estatais, como Vale do Rio Doce e Telebrás, visando modernizar a economia e reduzir a dívida pública. Críticas ou controvérsias. As privatizações foram alvo de intensas críticas, com acusações de subvalorização dos ativos, vícios nos editais de venda e supostas propinas durante os leilões. O escândalo do Civon, Sistema de Vigilância da Amazônia, e o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, também geraram controvérsia e acusações de irregularidades. Emenda da reeleição. Contexto: em 1997, foi aprovada a emenda constitucional que permitiu a reeleição para cargos executivos. Críticas ou controvérsias. A aprovação da emenda foi cercada de denúncias de compra de votos de parlamentares, o que gerou um grande escândalo e questionamentos sobre a ética política. O próprio FHC, anos depois, expressou arrependimento sobre a reeleição, afirmando que ela agravou o abuso de poder no Brasil. Desemprego e desigualdade social. Contexto: apesar da estabilização econômica trazida pelo Plano Real, o período foi marcado por um aumento do desemprego e da desigualdade social. Críticas ou controvérsias. Críticos apontaram que as políticas neoliberais e as privatizações contribuíram para a desvalorização da indústria nacional, o descaso com a inclusão de trabalho em setores tecnológicos e o aumento dos contrastes sociais. O senador Álvaro Dias, por exemplo, citou o desemprego e a falta de distribuição de renda como as principais marcas negativas dos mandatos de FHC. Segundo mandato, de 1999 a 2002. Desvalorização do real, 1999. Contexto: após a reeleição em 1998, o governo foi forçado a desvalorizar o real em relação ao dólar, o que gerou instabilidade econômica. Críticas ou controvérsias. Houve acusações de vazamento de informações do Banco Central antes da desvalorização, beneficiando especuladores. A medida, embora defendida como necessária para ajustar a economia, foi vista por críticos como um erro de timing e gestão. Crise de energia, apagão de 2001. Contexto: o Brasil enfrentou uma grave crise de energia, com racionamento e prejuízos bilionários para a economia. Críticas ou controvérsias. O governo foi criticado pela falta de investimento em infraestrutura energética e pela demora em reconhecer a gravidade da situação, o que levou a uma queda na popularidade do presidente. Abuso de medidas provisórias, MPS. Contexto: FHC, que como senador havia combatido o abuso de MPS, editou e reeditou um número elevado de medidas provisórias durante seus mandatos, 5.491 MPS. Críticas ou controvérsias. Essa prática foi vista como um abuso de poder e uma forma de governar sem o devido debate e aprovação do Congresso, concentrando o poder no Executivo. Reforma agrária e meio ambiente. Contexto: o governo FHC foi criticado por apresentar números mentirosos sobre a reforma agrária, inflando o número de famílias assentadas. Além disso, mudanças na legislação ambiental foram apontadas como responsáveis pelo aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Críticas ou controvérsias. Houve acusações de que as políticas agrárias e ambientais foram ineficazes ou até prejudiciais, contribuindo para problemas sociais e ecológicos. Aumento da dívida externa e inflação. Contexto: ao final de sua gestão, a dívida externa brasileira aumentou significativamente, de 60 bilhões de dólares para 245 bilhões de dólares, e a inflação atingiu mais de 12,5%. Críticas ou controvérsias. Esses indicadores econômicos foram apontados como falhas na gestão, apesar da estabilidade inicial do Plano Real, e exigiram medidas de contenção nos governos posteriores. Este relatório busca apresentar as principais críticas e controvérsias que cercaram a gestão de Fernando Henrique Cardoso, oferecendo uma perspectiva sobre os desafios e os pontos de debate de seu período presidencial. Fernando Collor,
Cronologia de Críticas e Controvérsias, de 1990 a 1992. Este relatório apresenta uma cronologia das principais críticas e controvérsias que marcaram o governo de Fernando Collor de Mello, que culminou em seu impeachment em 1992. É importante notar que muitos dos pontos levantados foram objeto de intensos debates políticos, investigações e processos judiciais. Início do governo e Plano Collor, 1990. 15 de março de 1990, lançamento do Plano Collor e confisco da poupança. Contexto: no dia seguinte à sua posse, Collor lançou um pacote econômico drástico para combater a hiperinflação, que incluía o bloqueio de cadernetas de poupança e outras aplicações financeiras. Críticas ou controvérsias. Considerado um choque econômico sem precedentes, o confisco da poupança gerou trauma, desespero e sofrimento em milhões de brasileiros. A medida paralisou a economia, resultou em demissões em massa e, ironicamente, a inflação continuou alta, encerrando 1990 em 1.476%. O PIB encolheu 4,3%. O plano foi amplamente criticado como um erro de execução ou de concepção e como o pior plano econômico da história. Medidas econômicas e desemprego. Contexto: além do confisco, o Plano Collor previa congelamento de preços, demissões de funcionários públicos e aumento de impostos. Críticas ou controvérsias. Essas medidas impactaram a confiança da população na equipe econômica e aprofundaram a recessão. A desregulamentação do mercado promovida pelo governo também resultou em aumento do desemprego e precarização do trabalho. Escândalos de corrupção e impeachment, de 1991 a 1992. Maio de 1991, saída de Zélia Cardoso de Mello. Contexto: a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, responsável pelo Plano Collor, deixou o cargo em meio ao fracasso das medidas e ao crescente desgaste político. Impacto: sua saída simbolizou o aprofundamento da crise econômica e a perda de credibilidade do governo. Maio de 1992. Denúncias de Pedro Collor e o esquema PC Farias. Contexto: Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, concedeu uma entrevista à revista Veja denunciando um vasto esquema de corrupção no governo, liderado por Paulo César Farias, PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor. As denúncias incluíam tráfico de influência, lavagem de dinheiro e concorrências fraudulentas. Críticas ou controvérsias. As revelações de Pedro Collor foram o estupim para a crise política que levaria ao impeachment. Ficou provado que o presidente embolsou milhões de reais em propinas que bancavam sua vida confortável, e que falar a verdade nunca foi uma virtude do ex-presidente. Julho de 1992. CPI e caras pintadas. Contexto: o Congresso Nacional instalou uma CPI para apurar o esquema de corrupção. Paralelamente, milhões de jovens, os caras pintadas, foram às ruas em manifestações por todo o país, exigindo a saída de Collor. Consequência: a pressão popular e as evidências coletadas pela CPI, incluindo o depoimento de Heriberto França, motorista de PC Farias, fortaleceram o movimento pelo impeachment. A reforma nos jardins da Casa da Dinda, residência oficial do casal, bancada com dinheiro desviado, também gerou grande polêmica. Setembro de 1992. Aprovação do impeachment pela Câmara. Contexto: em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment contra Fernando Collor por 441 votos a favor e 33 contra. Consequência: Collor foi afastado do cargo, e o processo seguiu para o Senado. 29 de dezembro de 1992, renúncia e condenação. Contexto: pouco antes do julgamento final no Senado, Fernando Collor renunciou à presidência na tentativa de preservar seus direitos políticos. No entanto, a tentativa foi frustrada. Consequência: no dia seguinte à renúncia, o impeachment foi aprovado pelo Senado, e Collor foi condenado à perda do mandato e à inelegibilidade por 8 anos. Embora tenha sido absolvido pelo STF em 2014 da acusação de desvio de recursos públicos por falta de evidências, ele foi posteriormente condenado em 2023 pelo STF por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de receber 20 milhões de reais em propinas em negócios da BR Distribuidora. Este relatório busca apresentar as principais críticas e controvérsias que cercaram a gestão de Fernando Collor, oferecendo uma perspectiva sobre os desafios e os pontos de debate de seu período presidencial. Paulo Guedes, Cronologia de Críticas e Controvérsias, de 2019 a 2022.
Este relatório apresenta uma cronologia das principais críticas e controvérsias que marcaram a gestão de Paulo Guedes como ministro da Economia durante o governo de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. É importante notar que muitos dos pontos levantados são objeto de debate político e econômico, com diferentes interpretações sobre suas causas e consequências. Início da gestão e promessas liberais, 2019. Janeiro de 2019. Promessas de agenda liberal e superministro. Contexto: Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia com a promessa de implementar uma agenda ultraliberal, focada em ajuste fiscal rigoroso, reformas estruturais, previdência, administrativa e tributária, e um amplo programa de privatizações, visando reduzir o tamanho do Estado. Críticas ou controvérsias. A expectativa de um superministro e a rigidez da agenda liberal foram criticadas por especialistas que apontavam a necessidade de maior flexibilidade e sensibilidade social, especialmente em um país com as desigualdades do Brasil. Novembro de 2019. Declaração sobre o Inteligência Artificial 5. Contexto: Guedes afirmou que não se assustem se alguém pedir o Inteligência Artificial 5, ao comentar a possibilidade de protestos de rua e o discurso do ex-presidente Lula. Críticas ou controvérsias. A menção ao Ato Institucional número 5, símbolo da repressão da ditadura militar, gerou forte repúdio de políticos, juristas e da sociedade civil, sendo vista como uma fala irresponsável e antidemocrática. A pandemia e a crise econômica, de 2020 a 2021. Março de 2020. Declarações sobre a pandemia e o filho da empregada na Disney. Contexto: no início da pandemia de Covid-19, Guedes minimizou a gravidade da crise sanitária e fez declarações polêmicas, como a de que o dólar alto era bom porque a empregada doméstica estava indo para a Disney, e que o Brasil resolveria a pandemia com 5 bilhões. Críticas ou controvérsias. Essas falas foram amplamente criticadas como insensíveis e desconectadas da realidade do sofrimento da população, especialmente em um momento de crise sanitária e econômica. A Instituição Fiscal Independente, IFI, do Senado também rebateu críticas de Guedes sobre suas previsões econômicas, afirmando que as projeções do ministro não são condizentes. De 2020 a 2021, inflação e desemprego em alta. Contexto: durante a pandemia e nos anos seguintes, o Brasil enfrentou alta inflação e taxas elevadas de desemprego. Críticas ou controvérsias. Especialistas e a oposição criticaram a maneira como o ministro conduziu a crise, apontando que a economia não melhorou e que a inflação e o desemprego se agravaram. A ruptura do teto de gastos, defendida por Guedes em alguns momentos, também gerou desilusão no mercado financeiro. Outubro de 2021. Pandora Papers e offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Contexto: uma investigação jornalística revelou que Paulo Guedes possuía uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, com milhões de dólares, o que levantou suspeitas de conflito de interesses. Críticas ou controvérsias. A revelação gerou um novo escândalo, com acusações de que Guedes teria lucrado com a alta do dólar, beneficiando seu patrimônio no exterior, enquanto defendia uma política cambial que favorecia essa valorização. Deputados da oposição pediram investigação e explicações ao Congresso. Fim da gestão e legado, 2022. 2022. Falta de apoio para a agenda liberal e chutou o balde no fiscal. Contexto: no final do governo Bolsonaro, Guedes admitiu que faltou apoio para a implementação completa de sua agenda liberal, e que o governo chutou o balde no fiscal. Críticas ou controvérsias. Economistas e analistas de mercado apontaram que a gestão de Guedes não conseguiu entregar as promessas de redução do Estado e de reformas profundas, e que a política fiscal se tornou errática. A relação dívida-PIB do Brasil, que Guedes alegava ter diminuído, foi atribuída por críticos à alta inflação, e não a uma gestão fiscal eficiente. Descaso com setores e políticas públicas. Contexto: houve críticas sobre a falta de recursos para áreas como o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, paralisando a entrega de títulos rurais e outras atividades. Críticas ou controvérsias. Isso levantou questionamentos sobre a priorização de gastos e o impacto das políticas de austeridade em setores essenciais. Este relatório busca apresentar as principais críticas e controvérsias que cercaram a gestão de Paulo Guedes, oferecendo uma perspectiva sobre os desafios e os pontos de debate de seu período como ministro da Economia. Erros de principais políticos na gestão da pandemia no Brasil. A pandemia de Covid-19 no Brasil foi marcada por uma série de desafios e, consequentemente, por diversas críticas à atuação de políticos em diferentes esferas de governo.
Este relatório busca elencar os principais erros ou pontos de controvérsia atribuídos a figuras políticas proeminentes, abrangendo o governo federal, governadores e prefeitos. Governo federal, Jair Bolsonaro e ministros. A gestão federal da pandemia foi a mais amplamente criticada, com a CPI da Covid-19 do Senado Federal apontando uma série de supostos crimes e omissões. Negacionismo e minimização da doença. Contexto. O então presidente Jair Bolsonaro frequentemente minimizou a gravidade da Covid-19, referindo-se a ela como uma gripezinha e desdenhando das medidas de prevenção. Críticas ou controvérsias. Essa postura foi amplamente condenada por especialistas em saúde pública e pela oposição, que a consideraram um fator contribuinte para a alta taxa de mortalidade no país. Promoção de tratamentos sem eficácia comprovada. Contexto. O governo federal, com o apoio de alguns ministros, promoveu ativamente o uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina para o tratamento da Covid-19, apesar da falta de evidências científicas de sua eficácia. Críticas ou controvérsias. Essa insistência em tratamento precoce foi vista como charlatanismo e irresponsabilidade, desviando a atenção de medidas comprovadamente eficazes e colocando a saúde da população em risco. Atraso na aquisição de vacinas e ceticismo vacinal. Contexto. O Brasil demorou a iniciar as negociações para a compra de vacinas e o presidente expressou publicamente ceticismo em relação à imunização, chegando a questionar a segurança e eficácia das vacinas. Críticas ou controvérsias. Esse atraso e a postura anti-vacina foram apontados como fatores que contribuíram para a prolongada crise sanitária e o alto número de mortes, além de gerar desconfiança na população. Houve também denúncias de irregularidades e tentativas de corrupção em negociações de vacinas, como o caso Covaxin, que foram investigadas pela CPI. Falta de coordenação federativa e conflito político. Contexto. O governo federal demonstrou uma ausência de coordenação com estados e municípios, e o presidente entrou em conflito direto com governadores e prefeitos que impunham medidas de isolamento social. Críticas ou controvérsias. Essa desarticulação prejudicou o combate à pandemia, gerou confusão na população sobre quais orientações seguir e dificultou a aquisição de insumos e equipamentos essenciais. Declarações polêmicas de Paulo Guedes, ministro da Economia. Contexto. Paulo Guedes fez declarações consideradas insensíveis, como a de que empregada doméstica estava indo para a Disney e que o dólar alto era bom, em meio ao aumento do desemprego e da inflação. Além disso, foi alvo de controvérsia pela posse de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, Pandora Papers. Críticas ou controvérsias. As falas foram vistas como desconectadas da realidade social e econômica do país, e a questão da offshore levantou suspeitas de conflito de interesses e lucros com a variação cambial. Governadores e prefeitos. Embora a principal parte das críticas tenha se concentrado no governo federal, governadores e prefeitos também enfrentaram questionamentos em suas gestões. Medidas de restrição e impacto econômico. Contexto. Muitos governadores e prefeitos implementaram lockdowns e outras medidas restritivas para conter a disseminação do vírus. Críticas ou controvérsias. Essas medidas, embora baseadas em recomendações sanitárias, foram criticadas por seu impacto econômico, especialmente em setores de comércio e serviços, gerando debates sobre o equilíbrio entre saúde e economia. Irregularidades em compras emergenciais. Contexto. A urgência da pandemia levou a compras emergenciais de equipamentos e insumos, o que abriu precedentes para denúncias de superfaturamento e corrupção em algumas gestões estaduais e municipais. Críticas ou controvérsias. Diversas investigações foram abertas para apurar desvios de recursos públicos em contratos relacionados à Covid-19, manchando a imagem de alguns gestores. Desafios na coordenação local. Contexto. Apesar da autonomia concedida pelo STF a estados e municípios para gerir a pandemia, a falta de uma coordenação federal efetiva dificultou a integração de redes assistenciais e a padronização de protocolos em algumas regiões. Críticas ou controvérsias. Essa descoordenação, por vezes, resultou em sobrecarga de sistemas de saúde e dificuldades no atendimento à população em certas localidades. É importante ressaltar que a pandemia foi um evento sem precedentes, e a gestão da crise exigiu decisões complexas e rápidas em um cenário de incerteza. As críticas aqui apresentadas refletem a percepção pública e as conclusões de investigações sobre as falhas e controvérsias na atuação dos principais líderes políticos brasileiros durante esse período. Erros da esquerda brasileira e a aceitação de fake news, pré-2019. A ascensão da desinformação e das fake news no cenário político brasileiro,
especialmente antes do mandato de Jair Bolsonaro e da pandemia de Covid-19, é um fenômeno complexo influenciado por diversos fatores. Embora a produção e disseminação de notícias falsas sejam frequentemente associadas a grupos de extrema-direita, a forma como a esquerda brasileira se posicionou e comunicou, ou as críticas a ela direcionadas, podem ter inadvertidamente contribuído para um ambiente onde a desinformação encontrou terreno fértil para ser aceita por parte da população. É importante ressaltar que os pontos a seguir são baseados em análises e críticas sobre a atuação da esquerda, e não representam uma validação das fake news, mas sim uma tentativa de compreender os mecanismos que levaram à sua credibilidade em certos segmentos. Crise de confiança e escândalos de corrupção. Contexto: os governos do Partido dos Trabalhadores, PT, foram marcados por grandes escândalos de corrupção, como o Mensalão e a Operação Lava Jato, que abalaram profundamente a confiança da população nas instituições políticas e nos partidos tradicionais, incluindo os de esquerda. Impacto na aceitação de fake news. A desilusão e a percepção de que todos os políticos são iguais ou todos são corruptos criaram um vácuo de credibilidade. Nesse cenário, narrativas que prometiam uma ruptura com a velha política e o combate à corrupção, mesmo que baseadas em desinformação, podiam ressoar com um público cansado e desconfiado. A demonização de figuras e partidos da esquerda, muitas vezes exagerada ou distorcida por fake news, encontrou eco em uma parcela da população já predisposta à desconfiança. 2. Dificuldade de comunicação no ambiente digital e redes sociais. Contexto: a esquerda, por vezes, foi criticada por uma suposta lentidão em se adaptar e dominar as novas ferramentas de comunicação digital, especialmente as redes sociais e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, que se tornaram plataformas cruciais para a disseminação de informações e desinformação. Impacto na aceitação de fake news. Enquanto grupos de direita e bolsonaristas investiram pesadamente na produção e viralização de conteúdo, muitas vezes simplificado, emotivo e desinformativo, a esquerda foi percebida como menos eficaz nesse novo campo de batalha. Isso permitiu que narrativas anti-esquerda se espalhassem sem um contraponto robusto ou uma desmistificação rápida, consolidando-se como verdades em bolhas informacionais. 3. Linguagem e distanciamento de parte da população. Contexto: alguns críticos sugerem que a comunicação da esquerda, em certos momentos, adotou uma linguagem mais acadêmica, ideológica ou complexa, o que poderia dificultar a conexão com parcelas mais amplas da população, especialmente aquelas com menor acesso à educação formal ou que não se identificavam com o jargão político. Impacto na aceitação de fake news. Em contraste, figuras como Bolsonaro e seus apoiadores utilizavam uma comunicação mais direta, simples, popular e, por vezes, agressiva, que ressoava com um público que se sentia não representado ou ignorado pela política tradicional. Essa diferença de estilo comunicacional pode ter tornado as narrativas diretas e simplistas, mesmo que falsas, mais acessíveis e críveis para esses grupos. 4. Gestão de temas sensíveis e guerras culturais. Contexto: a esquerda brasileira, historicamente, defende pautas progressistas relacionadas a direitos humanos, questões de gênero, direitos LGBTI+, diversidade, etc. Embora legítimas, essas pautas foram frequentemente alvo de distorção e pânico moral por parte de grupos conservadores e religiosos. Impacto na aceitação de fake news. A desinformação explorou esses temas sensíveis para criar narrativas alarmistas, ideologia de gênero nas escolas, kit gay, associando a esquerda a ideias extremas ou ameaçadoras aos valores familiares e religiosos. A incapacidade ou a dificuldade da esquerda em desconstruir essas narrativas de forma eficaz, ou em comunicar suas propostas de maneira que não fossem facilmente distorcidas, pode ter contribuído para a aceitação dessas fake news por segmentos da população. 5. Falta de autocrítica e percepção de arrogância. Contexto: críticos, inclusive de dentro da própria esquerda, apontam para uma certa dificuldade em fazer autocrítica em relação a erros passados, não apenas de corrupção, mas também de gestão ou comunicação. Em alguns momentos, a postura de figuras da esquerda foi percebida como arrogante ou desconectada das preocupações do cidadão comum. Impacto na aceitação de fake news. Essa percepção de falta de humildade ou de distanciamento pode ter afastado eleitores e os tornado mais receptivos a discursos que prometiam uma nova política ou que se apresentavam como a voz do povo contra a elite, mesmo que esses discursos fossem baseados em desinformação. A combinação desses fatores,
a crise de confiança gerada pela corrupção, a dificuldade de adaptação ao ambiente digital, a linguagem por vezes distante, a gestão de temas sensíveis e a percepção de falta de autocrítica. Criou um terreno fértil para que as fake news anti-esquerda ganhassem tração e fossem acreditadas por parte da população brasileira antes de 2019. 6. O movimento #Ele Não e seus efeitos inesperados, eleições de 2018. Contexto. O movimento #Ele Não surgiu nas redes sociais em 2018, principalmente entre mulheres, como uma forma de rejeição à candidatura de Jair Bolsonaro e às suas declarações consideradas misóginas, homofóbicas e autoritárias. Ele se tornou uma das maiores manifestações de mulheres na história do Brasil. Impacto na aceitação de fake news e percepção pública. Embora o movimento tenha mobilizado um grande número de pessoas e expressado uma rejeição genuína a Bolsonaro, alguns analistas sugerem que ele pode ter tido efeitos não intencionais que, paradoxalmente, beneficiaram o candidato. Polarização e reafirmação da base. O #Ele Não intensificou a polarização, o que, para a base de apoiadores de Bolsonaro, pode ter servido como uma confirmação de que ele era o inimigo do sistema ou da esquerda radical. A contranarrativa do #Ele Sim e #Eles com Bolsonaro foi rapidamente construída, transformando a rejeição em um fator de união para seus eleitores. Vitimização do candidato. A forte oposição, especialmente de celebridades e intelectuais, pode ter sido interpretada por parte do eleitorado como uma perseguição a Bolsonaro, reforçando a imagem de mito que enfrentava o establishment e a mídia. Isso pode ter gerado solidariedade e votos de protesto. Desqualificação da oposição. A campanha do #Ele Não foi, por vezes, alvo de desqualificação por parte dos apoiadores de Bolsonaro, que a associaram a petismo ou a uma elite de esquerda desconectada. Isso ajudou a minar a credibilidade das críticas e a reforçar a ideia de que o movimento era uma articulação política e não um clamor social legítimo para alguns segmentos. Foco na rejeição em vez de propostas. Ao focar intensamente na rejeição a Bolsonaro, o movimento, e por extensão a esquerda, pode ter dedicado menos energia para apresentar propostas concretas e atraentes para o eleitorado, deixando um vácuo que foi preenchido pela narrativa simplista e direta da campanha bolsonarista. 8. O uso do jargão comunista e a simplificação ideológica. Contexto. O termo comunista foi amplamente utilizado como um jargão político no Brasil, especialmente por setores da direita e da extrema-direita, para desqualificar adversários políticos, sindicatos, movimentos sociais e até mesmo instituições acadêmicas, independentemente de sua real adesão ao comunismo. Essa tática é histórica no Brasil, remontando a períodos como a ditadura militar, onde o perigo vermelho era constantemente evocado. Exemplos de uso: qualquer proposta de intervenção estatal, política social, defesa de direitos trabalhistas ou pautas identitárias podia ser rotulada como comunista. Figuras políticas, intelectuais e artistas de esquerda eram frequentemente associados a essa ideologia de forma pejorativa, mesmo que suas plataformas estivessem alinhadas à social-democracia ou a outras correntes de centro-esquerda. Impacto na aceitação de fake news. Simplificação extrema. O uso do jargão comunista transformou debates complexos em uma dicotomia simplista de bem contra o mal. Para um público com menor familiaridade com as nuances ideológicas ou com uma memória histórica influenciada por narrativas anticomunistas, essa simplificação era facilmente absorvida. As fake news se aproveitaram dessa simplificação para associar a esquerda a um regime autoritário e opressor, desconsiderando as particularidades do contexto brasileiro e as diferentes vertentes da esquerda. Medo e pânico moral. A associação do termo comunista a ideias como ditadura, perda de liberdade, ameaça à família tradicional e até mesmo comer criancinhas, um clichê histórico do anticomunismo, gerou medo e pânico moral em setores da população. As fake news exploraram esses temores, criando narrativas alarmistas que pareciam validar a ideia de que a esquerda representava um perigo existencial. Desumanização do adversário. O rótulo comunista serviu para desumanizar o adversário político, tornando mais fácil para alguns eleitores ignorar suas propostas ou argumentos e aceitar qualquer informação negativa sobre eles, mesmo que falsa. Isso criou uma barreira para o diálogo e para a aceitação de fatos que contradissessem a narrativa anticomunista. Reforço da identidade de direita. Para os eleitores que se identificavam com a direita ou com valores conservadores, a constante demonização da esquerda como comunista reforçava sua própria identidade e a crença de que Bolsonaro era o único capaz de salvar o país dessa suposta ameaça. 9.
A contradição da CPI da Lava Toga e a narrativa da ditadura do STF. Contexto: a CPI da Lava Toga, proposta em 2019, visava investigar supostos abusos de autoridade e ativismo judicial por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Inicialmente, a ideia de uma CPI para investigar o judiciário parecia alinhada aos anseios de parte da base bolsonarista, que já expressava descontentamento com o STF. No entanto, a cúpula do PSL e o próprio Flávio Bolsonaro, filho do então presidente, atuaram nos bastidores para abafar a CPI, pressionando senadores a retirarem suas assinaturas. Motivos da oposição bolsonarista à CPI da Lava Toga, em 2019. Proteção de interesses pessoais. Um dos principais motivos apontados por analistas e pela imprensa foi a preocupação com a família Bolsonaro, especialmente Flávio Bolsonaro, que era alvo de investigações, como o caso das rachadinhas, que poderiam ser impactadas por uma CPI que alvejasse ministros do STF. A instalação da CPI poderia tocar fogo no país e expor vulnerabilidades. Manutenção de alianças políticas. A cúpula do governo e do PSL via a CPI como um risco para a relação entre os poderes, executivo e judiciário, o que poderia prejudicar a governabilidade e a aprovação de reformas importantes, como a da Previdência. Havia um cálculo político de que confrontar o STF naquele momento não seria estratégico. Desvio de foco da agenda governamental. A CPI poderia desviar o foco da agenda do governo, que buscava aprovar reformas econômicas, e gerar uma crise institucional prolongada. Divisão na base. A oposição à CPI gerou um racha dentro da própria base bolsonarista e entre os lavajatistas, que esperavam uma investigação do judiciário. Isso evidenciou uma inconsistência entre o discurso de combate à corrupção e as ações políticas. Evolução para a narrativa da ditadura do STF. Pós-2019. Apesar da oposição interna à CPI da Lava Toga em 2019, a narrativa de que o STF seria uma ditadura e que estaria agindo de forma abusiva e política ganhou força crescente entre os bolsonaristas a partir de 2020 e 2021. Contexto de conflito. Essa mudança se intensificou com a abertura de inquéritos pelo STF, como o das fake news e dos atos antidemocráticos, que miravam aliados do presidente e o próprio Bolsonaro. Decisões do STF que contrariavam os interesses do governo, como a anulação de condenações de Lula na Lava Jato, foram usadas para reforçar a ideia de que a corte atuava politicamente. Mobilização da base. A narrativa da ditadura do STF se tornou um poderoso motor de mobilização para os apoiadores de Bolsonaro, que passaram a protestar massivamente contra a corte, pedindo impeachment de ministros e até o fechamento do tribunal. Coerência percebida versus inconsistência real. Para a base bolsonarista, a oposição ao STF era vista como uma coerência ideológica, um combate a um poder que abusa. A contradição de terem sido contra a CPI da Lava Toga em 2019 foi ofuscada pela nova e mais intensa guerra contra o STF, que se tornou o principal inimigo a ser combatido. A memória seletiva e a constante alimentação de desinformação sobre as ações do STF contribuíram para essa percepção. Impacto na aceitação de fake news. A inconsistência na postura em relação ao STF, embora real, foi mascarada por uma narrativa simplificada e emocionalmente carregada da ditadura do STF. As fake news que atacavam o STF, seus ministros e suas decisões eram facilmente aceitas por uma base que já havia sido treinada a desconfiar de instituições e que via na figura de Bolsonaro o único defensor contra essa suposta tirania. A complexidade das decisões judiciais e dos trâmites legais foi reduzida a slogans e acusações diretas, facilitando a disseminação de desinformação e a consolidação de uma visão distorcida da realidade. 10. A polarização política no Brasil, divisão e riscos para o futuro. A polarização política no Brasil, que se intensificou significativamente nos últimos anos, transcendeu o debate ideológico e partidário, transformando-se em uma profunda divisão social que ameaça a coesão nacional e a própria estabilidade democrática. Como a polarização dividiu o Brasil? Fragmentação social. A sociedade brasileira se fragmentou em tribos ideológicas, onde a oposição ao outro lado se tornou mais forte do que a busca por consensos ou soluções conjuntas. As divergências políticas passaram a afetar relações pessoais, familiares e de amizade, com a hostilidade e a intolerância se tornando características marcantes do debate público. Identidade versus ideologia. A polarização no Brasil é frequentemente descrita como mais afetiva do que puramente ideológica.
Isso significa que as pessoas se identificam mais com um grupo e rejeitam o outro com base em emoções e lealdades a figuras políticas, do que em uma adesão profunda a princípios ideológicos complexos. O nós contra eles se estabeleceu, com o adversário sendo visto como um inimigo a ser combatido, e não como um oponente legítimo. Mídia e redes sociais como amplificadores. As redes sociais, em particular, atuam como um potente amplificador da polarização. Algoritmos tendem a criar bolhas informacionais, expondo os usuários predominantemente a conteúdos que reforçam suas próprias crenças e visões de mundo. Isso limita o contato com perspectivas divergentes, solidificando preconceitos e aprofundando as divisões. A desinformação, as fake news e os discursos de ódio encontram terreno fértil nesse ambiente, contribuindo para a radicalização. Desconfiança institucional. A polarização também atingiu as principais instituições do país, incluindo a imprensa, o judiciário e o legislativo. A desconfiança em relação a essas instituições é alimentada por narrativas que as acusam de parcialidade ou de atuarem contra os interesses de um determinado grupo político. Essa erosão da confiança mina a capacidade das instituições de mediar conflitos e garantir a estabilidade democrática. Riscos e custos para o futuro do Brasil. Instabilidade democrática. A polarização extrema representa um risco para a democracia, pois dificulta o diálogo, a negociação e a construção de consensos necessários para a governabilidade. A constante tensão entre os poderes e a deslegitimação das instituições podem levar a crises políticas e até mesmo a tentativas de ruptura democrática, como visto em eventos recentes no Brasil. Dificuldade de implementação de políticas públicas. A divisão ideológica e a falta de consenso tornam extremamente difícil a implementação de políticas públicas de longo prazo e que exijam apoio amplo. Questões cruciais para o desenvolvimento do país, como reformas econômicas, ambientais ou sociais, podem ficar paralisadas ou ser constantemente revertidas a cada mudança de governo, prejudicando o progresso. Impacto no desenvolvimento social e econômico. Um país dividido tem mais dificuldade em enfrentar seus desafios sociais e econômicos. A energia e os recursos que poderiam ser direcionados para resolver problemas como pobreza, desigualdade, educação e saúde são frequentemente consumidos por conflitos políticos. A incerteza gerada pela polarização também pode afastar investimentos e prejudicar o crescimento econômico. Erosão da civilidade e da coesão social. A hostilidade e a falta de respeito mútuo na esfera política se espalham para o cotidiano, afetando as relações interpessoais e a capacidade da sociedade de conviver com as diferenças. Isso gera um ambiente de constante tensão, com custos sociais e psicológicos significativos para a população. Vulnerabilidade a crises externas. Um país internamente dividido é mais vulnerável a choques externos, sejam eles econômicos, sanitários ou geopolíticos. A falta de união e a incapacidade de agir de forma coordenada podem agravar os efeitos de crises e dificultar a resposta do Estado. Em suma, a polarização política no Brasil se tornou um fenômeno que vai além do debate saudável de ideias, transformando-se em um conflito que mina a confiança nas instituições, dificulta a governabilidade e representa um risco significativo para o futuro democrático, social e econômico do país. A utilização de termos como fascista e nazista por parte da oposição, incluindo mídias e artistas, para se referir a Jair Bolsonaro e seus apoiadores, pode ter tido um impacto complexo e, paradoxalmente, ter contribuído para a campanha dele de algumas maneiras. Descredibilização da crítica. Quando rótulos tão extremos e historicamente carregados são aplicados de forma ampla e constante, eles correm o risco de perder seu significado e impacto. Para uma parte da população que não se identificava com essas ideologias, mas que via em Bolsonaro uma alternativa, as acusações podiam soar como hipérboles exageradas ou como uma tática desesperada da oposição para desqualificá-lo, em vez de uma análise séria e fundamentada. Isso poderia levar à desconfiança nas fontes que utilizavam esses termos. Reforço da narrativa anti-establishment. Bolsonaro construiu sua imagem como um outsider e um antissistema. Ser atacado de forma tão veemente por setores da mídia tradicional, artistas e intelectuais, muitas vezes percebidos como parte do establishment ou da elite cultural, poderia reforçar essa narrativa. Para seus apoiadores, isso confirmava que ele era o inimigo que o sistema tentava derrubar, gerando um sentimento de solidariedade e de nós contra eles. Mobilização da base e sentimento de perseguição. As acusações de fascista ou nazista contra Bolsonaro eram frequentemente estendidas, implicitamente ou explicitamente, aos seus eleitores. Isso poderia gerar um forte sentimento de indignação e injustiça entre esses eleitores,
que não se viam representados por tais rótulos. Em vez de afastá-los, essa percepção de perseguição poderia mobilizar ainda mais a base bolsonarista, unindo-a em torno do candidato que era atacado por suas crenças. Desvio do debate e simplificação. O foco na rotulagem ideológica extrema pode ter desviado o debate de questões mais concretas e propostas de governo. Enquanto a oposição se concentrava em alertar sobre os riscos de um governo fascista, a campanha de Bolsonaro podia se apresentar de forma mais simplificada, focando em temas como segurança, combate à corrupção e valores conservadores, que ressoavam com um público mais amplo. A complexidade do debate ideológico, muitas vezes, não se traduzia em votos para a oposição. Cansaço da população. A constante repetição de termos extremos em um ambiente já altamente polarizado poderia levar a um cansaço ou saturação na população. As pessoas poderiam começar a ignorar ou desconsiderar as críticas, vendo-as como parte de uma briga política incessante, em vez de alertas sérios sobre os riscos à democracia ou aos direitos humanos. Em resumo, embora a intenção do movimento e dos críticos fosse alertar sobre os perigos percebidos na candidatura de Bolsonaro, a forma como a oposição utilizou certas terminologias pode ter, inadvertidamente, reforçado a imagem de perseguido do candidato, mobilizado sua base de apoio e desqualificado as próprias críticas aos olhos de uma parcela do eleitorado. Explorando equívocos. Atualmente, estou considerando como o uso indevido percebido da internet e o foco em graduações de direitos pela esquerda impactam o discurso social. Especificamente, estou analisando o potencial de interpretações errôneas distorcerem a percepção pública e como isso afeta a dinâmica política. Estou me concentrando na comunicação de ideias acadêmicas para o público em geral. Analisando estratégias de comunicação. Agora estou investigando as observações do usuário, investigando especificamente como a percepção do uso da internet e do discurso acadêmico da esquerda pode ter pavimentado o caminho para as falsas narrativas de Bolsonaro. Meu foco mudou para a percepção dos esforços de comunicação da esquerda e como suas mensagens, particularmente nos círculos acadêmicos e nas plataformas digitais, podem ter alimentado involuntariamente o ceticismo público. Estou explorando as nuances dessas dinâmicas. Descompactando a tese do usuário. Agora estou investigando como a percepção do engajamento da esquerda na internet, juntamente com as críticas ao discurso acadêmico, particularmente em instituições como a USP, pode ter fomentado um ambiente receptivo às falsas narrativas de Bolsonaro. Minha análise visa entender como essas dinâmicas podem ter moldado a opinião pública e contribuído para a disseminação de desinformação. Especificamente, estou examinando como certos aspectos da estratégia de comunicação da esquerda podem ter corroído involuntariamente a confiança e amplificado o ceticismo. Analisando o discurso online. Tenho me aprofundado em como o mau uso da internet pela esquerda, especialmente na USP, abriu caminho para a ascensão de Bolsonaro. Agora estou explorando instâncias específicas desse uso indevido e como o foco nas discussões abstratas sobre direitos pode ter alienado um segmento mais amplo da população. Expandindo o argumento. Agora estou me concentrando em como a percepção do uso da internet e do ativismo acadêmico da esquerda, particularmente dentro dos programas de direitos, moldou a narrativa. Estou construindo um ponto para abordar as críticas sobre as deficiências estratégicas da esquerda e a desconexão percebida das preocupações sociais mais amplas. Estou estruturando isso em torno do contexto, concentrando-me em como essa percepção alimentou a desconfiança e abriu caminho para a aceitação de narrativas opostas. Enquadrando a desconexão. Agora estou integrando essa crítica, examinando como a percepção da atividade online da esquerda, particularmente dentro dos círculos acadêmicos e programas de direitos como o da USP, promoveu uma desconexão. Estou me concentrando em como a ênfase em discussões específicas sobre direitos e ativismo online foi interpretada e potencialmente tornou o público mais receptivo a narrativas opostas. Isso envolve analisar como esses fatores contribuíram para um clima em que as notícias falsas poderiam florescer. Explorando links, notícias falsas. Atualmente estou focado no evento Satânica e sua possível ligação com a disseminação de desinformação direcionada às universidades e à esquerda. Estou começando a identificar narrativas-chave e como elas podem ter sido amplificadas, principalmente no contexto de uma universidade federal. Estou pensando nos preconceitos do público e em como essas histórias foram projetadas para reproduzi-los. Iniciando investigação, pesquisa de eventos. Agora estou procurando ativamente informações sobre o evento Satânica na Universidade Federal Fluminense, usando termos de pesquisa específicos para encontrar dados relevantes.
Meu objetivo é estabelecer se tal evento ocorreu. Em caso afirmativo, entender seu contexto e potencial relação com a disseminação de desinformação direcionada às universidades e à esquerda, conforme o prompt inicial do usuário. Analisando o evento. Atualmente, estou focado no evento Satânica na UF e como ele pode ter alimentado a disseminação das fake news de Bolsonaro sobre a esquerda e a academia. Estou explorando as narrativas específicas em torno do evento, particularmente como elas foram distorcidas para retratar as universidades negativamente. Meu objetivo é determinar a extensão de seu impacto. Incorporando dados. Agora estou incorporando detalhes sobre o evento Satânica no framework Canvas existente. Especificamente, estou usando como um exemplo concreto na seção 7, que trata das percepções do ativismo acadêmico e como essas percepções podem ser transformadas em armas. Estou observando como a natureza controversa do evento, independentemente de sua verdadeira intenção, provavelmente foi explorada para reforçar estereótipos negativos. Mergulhando no legado. Agora estou me concentrando no legado de Nando Moura. Meus pensamentos atuais estão centrados em seu papel percebido na promoção de ideias como não ser alienado e buscar a verdade. Também estou considerando como esses conceitos podem ser interpretados em diferentes contextos. Examinando o impacto de Moura. Mudei minha atenção para desvendar o impacto de Nando Moura, especificamente como sua ênfase na verdade e não ser alienado pode ter moldado as percepções na era da desinformação. Estou construindo consultas de pesquisa para entender sua persona pública e como sua mensagem ressoou, especialmente considerando o cenário de notícias falsas e a polarização política. Estou explorando as implicações de sua postura em contraste com as questões que já discutimos. O legado de Nando Moura, a percepção de não ser alienado e a busca pela verdade. Contexto: Nando Moura, um youtuber e músico, emergiu como uma figura influente no cenário político brasileiro, especialmente antes de 2019. Inicialmente conhecido por seu conteúdo sobre música e cultura pop, ele migrou para o debate político, adotando uma postura conservadora e crítica à esquerda. Sua ascensão coincidiu com o aumento da polarização e da busca por vozes alternativas ou anti-establishment. A percepção de não ser alienado e a busca pela verdade. Crítica ao mainstream e à doutrinação. Nando Moura construiu sua imagem como alguém que não é alienado e que busca a verdade acima de tudo ao criticar veementemente o que ele e seus seguidores consideravam ser a mídia tradicional enviesada, a doutrinação ideológica em universidades e escolas, e o politicamente correto. Ele se posicionava como um cético político que não aceitava soluções mágicas e que se baseava em fatos e realidade, em contraste com o que ele via como narrativas distorcidas da esquerda. Linguagem direta e acessível, diferente de parte da esquerda, que era criticada por uma linguagem acadêmica, Nando Moura utilizava uma comunicação direta, muitas vezes agressiva e coloquial, que ressoava com um público que se sentia ignorado ou não compreendido pelos discursos mais elaborados. Essa forma de comunicação criava uma sensação de proximidade e autenticidade. Apelo à indignação justificada. Ele frequentemente apelava à indignação e ao ódio justificado da população em relação à corrupção, à ineficiência do Estado e a pautas progressistas que eram demonizadas. Essa validação de sentimentos negativos, muitas vezes reprimidos, gerava engajamento e a sensação de que ele falava a verdade nua e crua. Posicionamento antissistema. Inicial embora conservador, Nando Moura, em certo período, se alinhou a uma retórica antissistema, criticando tanto a velha política quanto o establishment de forma geral. Essa postura atraiu aqueles que buscavam uma ruptura e que se sentiam desiludidos com as opções políticas existentes. Impacto na aceitação de fake news e na polarização. Validação da desconfiança em fontes tradicionais. A insistência de Nando Moura na busca pela verdade e na crítica ao mainstream contribuiu para a desconfiança em relação à imprensa tradicional, às universidades e a outras instituições que eram vistas como enviesadas ou doutrinadoras. Essa desconfiança abriu uma porta para que fake news e desinformação, que se apresentavam como verdades ocultas ou revelações, fossem mais facilmente aceitas por seu público. Reforço de bolhas informacionais. Ao se posicionar como um desalienado que desvendava a verdade, Nando Moura ajudou a consolidar bolhas informacionais onde as narrativas que ele promovia eram vistas como as únicas críveis. Isso dificultava a entrada de informações contraditórias e fortalecia a adesão a conteúdos que confirmavam as crenças pré-existentes, mesmo que falsos. Simplificação de debates complexos.
A retórica de não ser alienado muitas vezes se traduzia em uma simplificação de debates complexos. Questões multifacetadas eram reduzidas a dicotomias simples de certo ou errado, verdade ou mentira, o que facilitava a disseminação de fake news que se encaixavam nessas narrativas simplificadas. Legitimação de discursos de ódio, indireta embora Nando Moura tenha, em alguns momentos, criticado excessos, sua postura combativa e a desqualificação de adversários podem ter, indiretamente, legitimado um ambiente de hostilidade e intolerância no debate público, onde a desumanização do outro lado era aceitável em nome da verdade ou do combate à alienação. Mudanças de posicionamento e críticas posteriores. É importante notar que Nando Moura, ao longo do tempo, teve mudanças em seu posicionamento político, chegando a criticar o próprio governo Bolsonaro e a se distanciar de figuras que antes apoiava. Essas mudanças, por vezes, geraram atritos com sua própria base e levantaram questionamentos sobre a coerência da busca pela verdade que ele pregava. No entanto, sua influência inicial foi significativa na formação de uma mentalidade que valorizava a desalienação e a verdade de forma particular, contribuindo para o ambiente de polarização e aceitação de certas narrativas. Em suma, a figura de Nando Moura e sua mensagem de não ser alienado e buscar a verdade ressoaram com um público que já desconfiava das fontes tradicionais e que buscava uma ruptura. Essa percepção, embora baseada em uma retórica de autenticidade, contribuiu para a polarização e para a aceitação de narrativas que, muitas vezes, se alinhavam a fake news, ao desqualificar vozes divergentes e simplificar debates complexos em nome de uma verdade particular. Conclusão: superando a polarização e a alienação política. O cenário político brasileiro, especialmente nos anos que antecederam e durante o mandato de Jair Bolsonaro, foi profundamente marcado pela polarização e pela proliferação de desinformação. Conforme detalhado nos pontos anteriores, diversos fatores contribuíram para que as fake news encontrassem terreno fértil e fossem aceitas por parcelas significativas da população. Desde a crise de confiança gerada por escândalos de corrupção e a dificuldade de comunicação da esquerda no ambiente digital, até a gestão de temas sensíveis, a percepção de falta de autocrítica, os efeitos inesperados de movimentos como o #EleNão, o uso simplista do jargão comunista. As controvérsias envolvendo o ativismo universitário e a dinâmica da CPI da Lava Toga, todos esses elementos se entrelaçaram para criar um ambiente de profunda divisão e alienação. Essa polarização, que transformou adversários em inimigos e minou a confiança nas instituições, representa um custo elevado para o futuro do Brasil. Ela dificulta o diálogo, a construção de consensos, a implementação de políticas públicas essenciais e a própria coesão social, tornando o país mais vulnerável a crises e desafios. Para reconstruir o tecido social e político brasileiro, é fundamental um esforço coletivo para superar a alienação e a polarização. Isso exige estímulo ao pensamento crítico, desenvolver a capacidade de analisar informações de forma crítica, questionar fontes e buscar diferentes perspectivas, em vez de aceitar narrativas simplistas ou emocionalmente carregadas. Valorização do diálogo e da civilidade. Reconstruir pontes entre diferentes grupos, promovendo o respeito às divergências e a busca por pontos em comum, mesmo em meio a desacordos profundos. O debate deve ser pautado em argumentos e fatos, não em ataques pessoais ou desumanização do outro. Combate ativo à desinformação. Fortalecer iniciativas de checagem de fatos, promover a educação midiática e cobrar responsabilidade das plataformas digitais pela disseminação de fake news. Autocrítica e reaproximação. Por parte dos atores políticos e sociais, é crucial um exercício contínuo de autocrítica, reconhecendo falhas passadas e buscando uma comunicação mais empática e conectada com as reais necessidades e preocupações da população. Nesse contexto de busca por conhecimento livre e colaborativo, plataformas como a Wikizone Zero Mod, wzzm.org, embora focadas em universos ficcionais, podem servir como um exemplo inspirador. A essência de uma wiki reside na construção coletiva de conhecimento, na organização de informações e na valorização da contribuição de diversos indivíduos para um objetivo comum. Se a sociedade brasileira conseguir replicar essa lógica de colaboração e busca por um entendimento compartilhado, mesmo que sobre a realidade complexa, o caminho para o fim da polarização e da alienação política se tornará mais claro. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de transcender as divisões e construir um ambiente onde a verdade, o diálogo e o respeito prevaleçam sobre a desinformação e o conflito.
Obrigado por assistir este vídeo até o final. Acesse wzzm.org. Projeto mantido por usuário, que nem você sem recursos públicos. Faça sua parte.